E aí, galera, tudo bem? Gente, voltei aqui pra falar com vocês sobre o meu olho de pitomba, que é grandão, mentira. Voltei, desculpa, gente, pra falar com vocês hoje sobre direito do trabalho e direito previdenciário, tá? Eu sei que os meus últimos vídeos eu falo bastante sobre a reforma trabalhista, inclusive tem uma playlist aqui no canal, tá? Vai lá, clica aqui no canal, procura lá onde tem comunidade, tem playlist. Se você for direto nessa playlist, vai ter uma tag lá pra reforma trabalhista. Eu tentei juntar todos os meus vídeos sobre a reforma lá, tá bom? Enfim, vai lá, assista, é bem interessante. Eu falo bastante sobre a minha opinião pessoal, mas também trazendo explicações sobre a legislação. Sempre tentando ajudar o pessoal. O meu último vídeo, inclusive, foi um pouco fora dessa vibe de reforma, né? Porque eu falei sobre a greve dos motoristas de caminhões, né? Explicando por que é que, segundo a lei de greve, o movimento se tornou abusivo, tá? Vai lá, tá certo? Lá no vídeo eu meio que fiz alguns comentários sobre a minha posição pessoal, independente do que a legislação trazia, e também à luz do que a legislação trazia, tá bom? Apoiei muitas reivindicações, mas sim, de acordo com a lei de greve, o movimento acabou se tornando abusivo, tá? Mas admirei bastante esse movimento que, enfim, trouxe uma reforma, né, em um contexto social sobre movimentos paredistas, sobre movimentos grevistas, tá? Lembrando que é interessante porque, na verdade, foi um movimento espelhado no de 72 que aconteceu no Chile também, lá com os motoristas de caminhões, mas completamente mobilizado a partir de tecnologia do século XXI, rede social, WhatsApp, né? Isso é bem interessante e sem tanta intervenção de entidade sindical. Enfim, então se quiser ver esse último vídeo, clica no card aqui em cima, tá? E vamos pra luta, gente. Vamos lá. Vamos falar hoje sobre aposentadoria por invalidez, certo? E aí, por que eu disse que eu vou falar um pouco sobre reforma previdenciária? Porque houveram algumas alterações, algumas mudanças na aposentadoria por invalidez ano passado, tá? Na lei... Vamos olhar aqui que eu não sei mais. Na verdade, tem muita informação na minha cabeça, galera. Lei 13.547 de 2017. Gente, o que é que essa lei ela disse? Essa lei ela diz o seguinte: ela trouxe alterações para o artigo 101 da Lei 8.213 de 91, que é a Lei de Benefícios. Ela diz o seguinte: todo mundo que é aposentado por invalidez ou pensionista por invalidez, que tiver mais de 60 anos, não precisa se submeter a um novo exame na Previdência Social para verificar se continua incapaz para o trabalho. Quem tiver 55 anos e mais de 15 anos de recebimento de benefício também não precisa. Qual foi o objetivo, na verdade, dessa lei? Foi fazer aquela galera que já estava 5, 8, 10 anos recebendo benefício voltar a ser examinado pela Previdência Social para ver se eles realmente estavam incapazes para o trabalho ou se eles estavam só, vamos dizer assim, recebendo uma mesada do governo, vamos dizer assim, certo? E aí, o que aconteceu? Isso gerou um boom de corte de benefícios, por várias razões, mas uma delas não é a razão que você imagina, não é gente que estava só querendo ficar de perna pro ar se balançando numa rede. É pelo fato de que muita gente foi se submeter a exame pericial sem conversar com o advogado antes, e aí, gente, tinha gente que estava sob tratamento contínuo e chegou no dia da perícia sem um atestado, sem um laudo, sem nada, sem levar a documentação histórico-médico e simplesmente teve o benefício cancelado, certo? Então, assim, realmente a reforma ela trouxe uma mudança de cenário social muito grande. E aí, o que aconteceu com esses segurados que também são trabalhadores, né?
Vou voltar ao trabalho, não vou voltar ao trabalho, como é que fica? Bom, é o seguinte, o artigo 47 da Lei 8.213, ele vai dizer o seguinte, ajeita aqui o cabelo, né, meio coitado já sambado, tipo o Barramalho anos 80, mas enfim, a gente tenta, né? Meu irmão de vez em quando me chama de Maria Bethânia, mas o importante é a gente contribuir, não é verdade? O artigo 47 da Lei 8.213, ele vai dizer o seguinte, que se a aposentadoria por invalidez ela for cancelada antes de 5 anos, esse benefício vai ser imediatamente cessado, cortado, tá? E aí esse trabalhador, ele deve ser reintegrado ao trabalho, porque ele tem o direito previsto no artigo... Vixe, já é tanto artigo que a minha cabeça tá meio ruim. 475 da CLT de retomar sua função, tá? Então, assim, se a aposentadoria por invalidez for cancelada antes de 5 anos, automaticamente o benefício é cortado e esse trabalhador, ele deve ser reintegrado na empresa, tá? O artigo 47, ele ainda diz assim, se a aposentadoria for cancelada depois de 5 anos, então, o benefício ele não vai ser cessado de forma automática, não. Você vai passar 6 meses recebendo o valor do benefício integral, depois mais 6 meses recebendo 50% e depois mais 6 meses recebendo 25%. Se a aposentadoria for cancelada também porque o trabalhador recuperou só em parte a capacidade para o trabalho, certo? Ele vai receber assim. E aí, gente, o que acontece? A gente tá lidando com uma situação assim, de gente que já tinha mais de 5 anos recebendo benefício, né? E foi considerado apto para o trabalho. Como é que fica a relação empregatícia desse pessoal? O que acontece? O artigo 475 da CLT, ele só diz assim, que o contrato durante a aposentadoria por invalidez fica suspenso, né? De acordo com a legislação vigente. E que caso seja cancelado, o trabalhador tem direito a voltar ao seu trabalho, ficando facultado ao empregador dispensar esse trabalhador, né? E aí, se ele dispensar, óbvio que ele vai pagar uma rescisão, como se fosse uma dispensa imotivada, né? Dispensa sem justa causa. Qual é o problema? Existe uma corrente que defende o seguinte, que o contrato de trabalho só fica suspenso durante 5 anos. Depois de 5 anos, a aposentadoria ela passaria a ter um caráter de definitividade, entendeu? Justamente por este motivo, o empregador poderia dar baixa na carteira do trabalhador, oficializar a dispensa. E aí, existe uma súmula do STF, que é 217, que ela foi aprovada, se eu não me engano, em 63, que diz o seguinte, que depois de 5 anos a aposentadoria se torna definitiva por invalidez. Aí eu pergunto, gente, como é que a aposentadoria vai ser definitiva se acabou de ser aprovada uma lei ano passado, certo? Dizendo o seguinte, que quem tem menos de 55 anos e recebe o benefício há menos de 15 anos, ou quem tem menos de 60 anos, pode ter aposentadoria cancelada, porque essa pessoa vai voltar para se examinar pela Previdência Social e ser considerado apto para o trabalho. Então, essa aposentadoria não é definitiva, certo? Se essa aposentadoria não é definitiva, como é que eu posso dizer que o contrato de trabalho dele, então, poderia ser rompido? Se a CLT diz que durante a aposentadoria por invalidez, o contrato fica só suspenso. Então, assim, é uma situação delicada, certo? E aí, o que acontece? Arnaldo de Sousa Quinde diz, que é um doutrinador, ele diz o seguinte, ele defende a tese de que a aposentadoria por invalidez, ela depois de 5 anos, ela se torna definitiva. Então, que sim, o contrato de trabalho pode ser rompido, como se fosse por iniciativa do trabalhador. Seria mais ou menos como se fosse isso que ele defende. E aí o empregador ele poderia dar baixa na carteira, certo? Só que o TST editou uma súmula a 160 há muito tempo, antes mesmo que eu pensasse em nascer e me projetar como ser humano e como advogada, dizendo o seguinte, que se a aposentadoria por invalidez for cancelada, mesmo depois de 5 anos,
certo? O trabalhador pode sim ser reintegrado à empresa, entendeu? Então, assim, são duas posições diferentes, contraditórias, certo? E agora, depois dessa lei nova, dessa legislação, a coisa ficou ainda mais complicada, porque não tem como se defender mais que depois de 5 anos a aposentadoria seria definitiva, entendeu? Então, assim, o que é que acontece? O que é que o trabalhador deve imediatamente fazer? Cessou a aposentadoria, cancelou a aposentadoria, se apresenta na empresa, tá? Porque se ele não se apresentar na empresa, após 30 dias depois da cessação do benefício, vai se presumir que houve um abandono de emprego. Inclusive, isso é uma posição consolidada na jurisprudência trabalhista há muito tempo. Tanto que tem a súmula do TST a 32, se eu não me engano, que diz justamente isso, entendeu? Mas aí você diz assim, Thaís, segundo meu querido amigo Stanley, agora eu sou tatá da Previdência, né? Mas não sou, não. Eu sou ainda tatá da Justiça do Trabalho. O que a gente vai fazer com o trabalhador que está doente, mas que teve a aposentadoria cancelada e que se em 30 dias não se apresentar, vai estar abrindo mão da reintegração à função. E ele não sabe se ele vai conseguir o restabelecimento na ação judicial. O que a gente faz, galera? Bom, gente, é o seguinte, se esse trabalhador realmente estiver doente, tiver seu tratamento médico contínuo, ele vai sim tá se tratando com o médico, entendeu? E aí ele pode conversar com o médico para obter um laudo médico no sentido de dizer que ele está doente e que não tem condições de voltar a trabalhar. Aí, só que ele tá com atestado, ele simplesmente não vai para a empresa? Não, ele tem que levar esse atestado de volta para a empresa, tá? Até porque, justamente para evitar essa configuração do abandono de emprego e para justificar a ausência ao trabalho, entendeu? A Lei 605 de 49, que é a lei que regulamentou o repouso semanal remunerado e que continua em vigor, tá? Não foi revogada, tá? Não existe esse entendimento. Ela diz no artigo 6º, eu só não me lembro qual é o inciso. Dá uma olhadinha, né, galera? Porque aqui a gente faz assim, ao vivo, ó. Artigo 6º, parágrafo 1º, a linha F e parágrafo 2º, tá? Todas essas leis que eu tô falando, esses dispositivos, vão estar na descrição aqui embaixo do vídeo. Ela diz assim, que é motivo justificado para falta, doença comprovada mediante atestado médico. Esse atestado médico pode ser um atestado médico emitido pelo médico da Previdência Social, por um médico do Sistema Público de Saúde, pelo médico da empresa, entendeu? Então, o que é que o trabalhador deve fazer? Pega esse atestado, manda uma notificação extrajudicial para a empresa com a RI registrada, tá? Para justificar, explicando que teve a aposentadoria cancelada, mas que não está renunciando ao direito de voltar ao trabalho, só que no momento não tem condição de voltar ao trabalho porque está doente, certo? Enquanto vai atrás de um advogado para tentar propor o restabelecimento da aposentadoria por invalidez. Tá certo, galera? Mas, e se a empresa já tiver dado baixa na carteira? Entrar com ação judicial pedindo reintegração imediata na Justiça do Trabalho, tá? Com base na súmula 160 do TST, entendeu? Fala que, na verdade, a aposentadoria não era definitiva, tanto é que teve agora tanto é que a Lei 8.203, no artigo 101, passou por essa alteração e a pessoa foi chamada para ser reexaminada e teve o benefício cortado, e que ela não pode perder o direito dela de ser reintegrada, uma vez que se trata de uma previsão prevista em lei, artigo 475 da CLT, tá? Lembrando que essa aposentadoria por invalidez, ela garante você voltar para a função original, mas ela não te dá estabilidade acidentária. O que é que dá estabilidade acidentária? Quando você perde o auxílio doença acidentário, entendeu? Aí você tem lá garantido 12 meses de trabalho, entendeu? Muita gente vai achar que talvez o trabalhador tenha direito à estabilidade, porque o artigo 475 ele fala o seguinte, que caso o trabalhador, né, que tem aposentadoria por invalidez cancelada, possui estabilidade, o empregador deve indenizar em dobro, certo? O trabalhador fazendo
Vamos voltar aqui para explicar isso melhor. O empregador que decidir dispensar um trabalhador que teve aposentadoria por invalidez cancelada e que dispõe de estabilidade deve indenizar esse trabalhador, a rescisão dele, na forma prevista no artigo 497 da CLT, tá? Que diz que se a empresa fechar sem ser por motivo de força maior, tipo furacão, ela vai indenizar em dobro a rescisão por contrato indeterminado. Gente, essa estabilidade que se menciona no artigo 475 não é estabilidade acidentária não, tá? É a estabilidade decenal, para aquele trabalhador lá para trás que não era optante do FGTS, entendeu? E que tinha estabilidade de 10 anos. É essa estabilidade que a gente tá falando. Vamos voltar. Estabilidade acidentária é para quem recebe auxílio-doença na modalidade acidentária, entendeu? O que o trabalhador tem direito quando o auxílio-doença é convertido em aposentadoria por invalidez, entendeu? Ainda que se essa aposentadoria por invalidez for concedida na modalidade acidentária, é ele voltar ao trabalho para exercer a função que ele tinha antes na empresa. Mas sim, a empresa pode dispensar, tá certo? A empresa pode dispensar. Mas a empresa não pode simplesmente, tipo assim, botar para fora e não pagar nada. Não é assim, tá certo? Porque é um direito previsto em lei, tem entendimento consolidado na súmula do TST, tá? E a posição de Arnaldo Susequinde não subsiste, não se sustenta, certo? De que essa aposentadoria já teria se tornado definitiva depois de 5 anos, inclusive com base na súmula do STF, quando nós temos hoje uma legislação vigente, deixando claro que a aposentadoria por invalidez pode ser revista, entendeu? Até o trabalhador fazer 60 anos ou até os 15 anos, se ele ainda não tiver, até ele fazer 55 anos, não é isso? E completar, e já ter transcorrido mais de 15 anos de benefício. Não existe esse limite, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, não existe esse limite temporal de 5 anos, tá? Não vamos confundir o que está previsto no artigo 47 da CLT, da Lei de Benefícios, que diz assim, que se a aposentadoria for cancelada antes de 5 anos, o benefício vai ser totalmente cortado e o trabalhador deve ser reintegrado à empresa. Não vamos confundir esse prazo, tá certo? Com um limite temporal para que a aposentadoria por invalidez se converta em uma aposentadoria definitiva, tá certo? Hoje, com base na Lei 8.213, com o que está lá no artigo 101, não dá mais para dizer que essa aposentadoria por invalidez depois de 5 anos se torna definitiva, tá certo? O que a gente poderia dizer, talvez, seja que, sim, se ele já tiver mais de 60 anos, e sim, se ele tiver 55 anos completos e mais de 15 anos de benefício, aí sim essa aposentadoria se torna definitiva. Vamos trabalhar em cima desse entendimento, tá certo? Volha Bonfim, minha amiga velha, minha velha amiga Volha, que eu tanto amo, entendeu? Deixa claro que não concorda com Arnaldo Susequinde sobre esse argumento, tá certo? Se você entrar no site do TST, você vai ver que essa súmula continua vigente, tá bom, gente? Enfim, eu espero ter ajudado, espero ter contribuído. Uma coisa interessante, que eu acho interessante a gente falar sobre isso, se a empresa contratar um empregado substituto para substituir o aposentado por invalidez, e ele reintegrar o aposentado por invalidez, ele pode dispensar sem indenizar esse trabalhador. Isso também está no artigo 475, parágrafo 2º, se eu não me engano. Tá certo, gente? Mas esse trabalhador ele tem que ter sido cientificado de que ele estava sendo contratado nessa modalidade, vamos colocar assim, tá certo? Hoje, na verdade, foi muito mais sobre direito previdenciário do que sobre direito do trabalho. Mas são duas áreas extremamente ligadas e que tem que andar juntas, entendeu? Se você quer ser um advogado trabalhista competente, você tem que ter uma noção de direito previdenciário. Por quê? Como é que você vai chegar e explicar para o seu cliente, para o seu trabalhador, que ele tem direito a ser reintegrado, ou para a empresa, que a empresa não deve realizar a baixa na carteira, se você não entende, não tem a noção do que está dentro da lei de benefícios, entendeu? Você pode até não ter aquele conhecimento aprofundado prático do previdenciário,
mas a gente tem que ter, sim, uma noção, tá certo, gente? Gente, chega, eu fiquei cansada. Tanto falar, tô até sem voz. Tô no trabalho ainda, tava peticionando. Resolvi parar pra fazer um videozinho sobre isso. Inclusive porque foi um caso que eu peguei recentemente, tá certo? Enfim, espero ter contribuído aí pra ajudar vocês, entendeu? Ajudar advogados, colegas, ajudar trabalhadores também, entendeu? A orientação que eu dou é de que esse atestado, se for enviado para a empresa, seja enviado mediante carta, notificação com AR e registrada, porque tem muita empresa que vai dizer, eu me recuso a receber seu atestado. E aí vai ter transcorrido os 30 dias, eles vão dizer que o trabalhador simplesmente abandonou o emprego. Tá certo, gente? É isso aí. Se você quer tirar alguma dúvida, trocar uma ideia, comenta aqui no vídeo, tá? O que você achou aqui embaixo. Manda pra mim alguma mensagem pelo direct do Instagram. Manda pra mim um e-mail. Meu e-mail vai estar na descrição aqui embaixo aqui do vídeo, tá certo? E vamos trabalhar, gente, em cima da gente conseguir divulgar conteúdo, ajudar outras pessoas, entendeu? Agregar para que a nossa sociedade se torne uma sociedade mais informada, entendeu? Não adianta a gente ter uma carteira de OAB e dizer eu sou advogado e sair por aí, né, exibindo status, sem batalhar para que você faça jus a esse status, não é isso? Ajudando as pessoas com seu conhecimento, tá? A advocacia, ela não é só receber alvará, não, tá certo? E cafezinho no banco quando você vai pedir empréstimo, porque, né, os alvarás estão demorando para sair. A advocacia é, acima de tudo, você contribuir para o crescimento da sociedade, para que a legislação seja respeitada e que para a justiça social seja feita, tá? Esse vídeo foi muito grande porque foi muito assunto que eu trouxe, né? Eu ia falar de uma coisinha, acabei maximizando aqui o assunto, mas enfim, espero ter ajudado, tá? Se tiver alguma dúvida, entre em contato, certo? Minhas redes sociais vão estar aqui embaixo. Lembra de dar um joinha no vídeo, tá? Ajuda a crescer o canal. Compartilha esse vídeo, gente, por favor, para ajudar outras pessoas, entendeu? Principalmente agora com essa quantidade de gente que tá tendo benefício cortado, entendeu? Que tá totalmente desassistida e, enfim, sem um know-how, sem saber como proceder, tá? Se inscreve no canal, tá? Ajuda. Clica no sininho que toda vez que eu produzir um conteúdo novo e publicar aqui no canal, você vai ser notificado e aí você pode assistir, certo? Enfim, não sei se o meu approach, na verdade, se a forma como eu tô divulgando o conteúdo tá ajudando. Meu objetivo era fazer uns vídeos mais curtos, mas infelizmente tem assuntos que às vezes não dão e eu não queria dividir esse vídeo em dois, porque minha vida anda muito corrida, muito corrida. Já cheguei a sair do escritório meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Enfim, tô totalmente sem vida social, né? E aí, muitas vezes eu não tenho tempo de gravar, entendeu? É por isso que, na verdade, acaba sendo tão importante esses vídeos, pelo menos pra mim, porque é um tempo que eu aplico, que eu invisto tentando ajudar outras pessoas. Tá certo, gente? É isso, vamos batalhar para que o canal cresça e vamos batalhar para ajudar outras pessoas também, tá certo, gente? Divulgando conteúdo, viu? Valeu, tchau, tchau!